Vamos lá agora falar das estatais, ainda na administração indireta. São pessoas jurídicas de direito privado que possuem, em regra, dois objetivos: prestação de serviços e exploração da atividade. A maioria do capital votante tem que estar na mão do Estado. Então, nós temos as empresas públicas e sociedade de economia mista. Para a prova, você vai guardar que são pessoas jurídicas de direito privado. Embora a gente vai ver que o regime é híbrido, algumas vezes se aproxima mais das pessoas jurídicas de direito público, outros momentos ele vai se aproximar mais das empresas privadas. Portanto, são pessoas jurídicas de direito privado. Tanto a empresa pública pode prestar serviços como explorar atividade econômica. Tanto a sociedade de economia mista pode prestar serviços ou explorar a atividade econômica. Em todos os casos, em ambos os casos, o Estado deve ter o controle acionário. O capital votante, na maioria, deve estar na mão do Estado. Nós teremos que há uma diferença desse capital para as empresas públicas e sociedade de economia mista. Essas estatais têm a finalidade de prestar serviço público e, sob esse aspecto, serão pessoas jurídicas de direito privado com regime jurídico muito mais público do que privado, sem, contudo, passarem a ser titular de serviço prestado, pois recebem somente pela descentralização a execução do serviço. Olha, preste atenção, são pessoas jurídicas de direito público, ainda que preste serviço público, são pessoas jurídicas de direito privado, ainda que preste serviço público. Quando essa estatal for prestar serviço, ela vai se semelhar mais das pessoas jurídicas de direito público, mas continua sendo uma pessoa jurídica de direito privado. Se diz que o regime é híbrido, por oscilar, ora parecer mais com o público, ora parecer mais com o regime privado. E as estatais, elas não titularizam serviço público. O titular continua a ser o poder cedente, o poder que criou essa estatal. Ela vai receber somente a execução do serviço. Segundo ponto, outra finalidade está na exploração da atividade econômica, o que será em caráter excepcional, pois, de acordo com a Constituição Federal, o Estado não poderá prestar qualquer atividade econômica. Apesar de haver isso na empresa pública e sociedade de economia mista, a regra constitucional é que o Estado não deve intervir na atividade econômica. Veja o que diz o artigo 173 da Constituição Federal. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessários os imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Então, nós temos aqui dois aspectos que limitam essa exploração pelo poder público. Então, quando for imperativos da segurança nacional ou a irrelevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. O parágrafo 1º diz que a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista, de suas subsidiárias que exploram atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços. Essa lei ainda não existe. O que é importante aqui? Observe. Então, nós temos segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Vamos voltar no slide anterior. No segundo ponto, outra finalidade está na exploração da atividade econômica, que será em caráter excepcional. E que caráter excepcional é esse? Estar aqui, quando for imperativo da segurança nacional ou de relevante interesse coletivo. Nessas hipóteses, o Estado, sim, vai explorar a atividade econômica. Quando a administração pública quer descentralizar atividades atípicas de atividade econômica ou prestação de serviço, ela poderá criar estatais. Então, nós temos as estatais, empresas públicas e sociedade de economia mista. No artigo 173, ainda, no parágrafo 1º, inciso 2, diz o seguinte: a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas, tributários. Portanto, são pessoas jurídicas de direito privado. Neste caso, as estatais vão se sujeitar ao regime das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Então, se cair na prova dizendo que as estatais possuem
os privilégios tributários? Não, não possuem privilégios tributários. Nós veremos exceções, como, por exemplo, a empresa de Correios e Telégrafos, mas, em regra, as empresas estatais não possuem privilégios civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Tranquilo? Na prática, há um regime jurídico híbrido, pois ao mesmo tempo em que deve se submeter a certos postulados de direito público, por exemplo, algumas hipóteses de licitação, concurso público para o ingresso dos seus agentes, também precisa observar o regime próprio das empresas privadas. Quando ela presta serviço público, é mais público do que privado. Quando presta atividade econômica, se aproxima mais da atividade econômica do que público. Também não há segredos aqui. Responsabilidade civil das estatais. Aqui há diferenças e é importante a gente prestar atenção porque já caiu em prova. Nós temos a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. No caso da responsabilidade objetiva, nós veremos que basta um nexo causal e o Estado terá que indenizar. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público, falamos sobre algumas delas, e as de direito privado, é o objeto de nossa aula, prestadoras de serviços públicos. Então, nós temos que diferenciar. Estamos falando aqui na responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos. Elas sim responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso quando responsável nos casos de dolo ou culpa. Aqui, neste caso, será subsidiária. Pessoal, então, um funcionário de uma empresa pública, na sua prestação de serviço, ele causa um dano a terceiro. Então, o Estado tem que indenizar. Então, essa pessoa jurídica ela vai indenizar este funcionário. Responsabilidade objetiva. Basta o nexo causal. A sua atitude, seja por dolo, seja por culpa, causou um dano. Houve um nexo causal, então essa pessoa jurídica vai responder. É responsabilidade objetiva. E pode haver uma ação regressiva dessa pessoa jurídica para que aquele funcionário pague pelo dano que causou. E o segundo caso, nós temos a responsabilidade subjetiva. Pode ser empresa pública ou pode ser sociedade de economia mista, desde que seja prestadora de quê? Atividade econômica. Está fora do artigo 37, parágrafo 6º. Aqui aplica a regra do direito civil privado. Aqui a teoria é subjetiva. Responsabilidade subjetiva. Aqui na atividade econômica o Estado não responde. A maioria da doutrina concorda com isso aqui. Quando for uma estatal que presta atividade econômica, se ela causou o dano, ela se vira. O Estado não tem que responder, o Estado não vai responder subsidiariamente. Aqui não. Quando essa estatal for pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público, o Estado responderá subsidiariamente. Se aquela empresa não tiver como arcar aquele dano, por qualquer motivo, o Estado tem que responder. Então, quando ela for prestadora de serviço público, será a responsabilidade objetiva do Estado. Quando for ela prestar atividade, explorar atividade econômica, será responsabilidade subjetiva. O Estado não se responsabiliza. Como que cai em prova isso que a gente tem falado? Olha, em relação às empresas estatais, é correto afirmar que, observe que caiu em 2013 essa questão. Responde aí. Já pausou o vídeo? Já respondeu? A resposta correta é a letra B. Se submetem ao regime jurídico típico das empresas privadas. Então, nós temos que as estatais se submetem ao regime jurídico das empresas privadas, com derrogações por normas de direito público. Que derrogações são essas? Exemplo, concurso público para o ingresso, nós já falamos sobre isso, licitação, controle do Tribunal de Contas, tudo isso são derrogações. Derrogações são alterações. Existem algumas expressões que a gente tem que saber quando vai fazer prova de direito. Derrogações é alteração, é a retirada parcial. Abrogação, aí não, no caso de abrogação, aí
é a retirada total. Abrogar é abolir, derrogar é alterar. Então submete ao regime jurídico típico das empresas privadas. Só que existem algumas alterações que trazem para o direito público, como a gente já falou. Por que ele traz? Está errado. Olha, se submete ao regime jurídico de direito público. Não é regime jurídico de direito público, é direito privado. Quando se tratar de empresa pública e não direito público, direito privado. Letra C. Não se submete à lei de licitações. Nós veremos que isso é mentira. Se submetem sim. Letra D. Não se submete à lei de licitações. Já está errado. E letra E. Se submete integralmente ao regime jurídico de direito privado sem derrogações. Mentira. Possui derrogações. Então, cai assim pela banca FCC. Outra questão do CESP, Juiz Federal Substituto 2011. As empresas estatais exploradoras de atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, você errou. Está certo, isso mesmo. As empresas estatais exploradoras de atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços sujeitam-se ao regime jurídico das empresas privadas. Na prática, se cai assim, na prática, existem um regime híbrido, ora, tudo bem, mas a regra é que são, a própria lei e a Constituição diz que são empresas, pessoas jurídicas de direito privado e se submetem, portanto, ao regime próprio das empresas privadas. Os bens das estatais também caem em prova. Segue a regra de bens privados. É penhorável, é alienável. Nós vimos, pessoal, quando a gente falou de autarquia, que os bens da autarquia são impenhoráveis, são inalienáveis, são bens públicos. Aqui não, seguem a regra de bens privados. Eu disse regra, agora, excepcionalmente seguem o regime público, diretamente ligados à prestação de serviço. Então, princípio da continuidade. Embaixo, somente serão públicos se ligados diretamente à prestação de serviços públicos. Para a nossa prova, qual é a regra? A regra é que os bens são privados, bens das estatais são bens privados, seguem a regra lá do direito civil, seguem a regra, é penhorável, é alienável, pode ser penhorável para pagar uma dívida. Agora, quando eles estão ligados à prestação de serviços públicos, eles não serão penhoráveis nem alienáveis. Quando estiverem ligados diretamente à prestação de serviços, eles vão seguir a regra ali dos bens públicos, da inalienabilidade e também será impenhorável. Regime tributário das estatais. Ora, se explora a atividade econômica, está no artigo 173, parágrafo 2º da Constituição. Essas empresas não têm privilégios, nem extensíveis à iniciativa privada. Só tem o que empresa privada tem. O privilégio que uma empresa privada tem, essas estatais terão. Vamos ver o segundo caso, depois a gente volta na primeira, para não ficar confuso. Olha, se ela for prestadora de serviço, está no artigo 150, parágrafo 3º da Constituição Federal. Quando a empresa presta serviço, a carga tributária é repassada no valor do serviço, ela não terá privilégios. Só terá privilégios se não repassar ao consumidor. Então, neste caso aqui, vai depender. Então, nós temos duas hipóteses. Olha, quando, item 1, essa estatal é exploradora da atividade econômica, nós já falamos, ela não tem privilégio, ela se equipara a uma empresa privada, não tem privilégio ali nos seus tributos, o privilégio. Se for concedido um privilégio para as empresas privadas, ela vai ter também, senão ela não terá. Agora, nós temos duas hipóteses, duas possibilidades, quando for prestadora de serviços. Na exploração da atividade econômica, é taxativo, não tem privilégio não extensível à iniciativa privada. Agora, aqui não. Quando ela for prestadora de serviço, nós temos duas hipóteses. Olha, se essa empresa prestadora de serviço passar, onerar, se ela cobrar do
do consumidor esse tributo, ela não terá privilégio. Então, vamos supor que ela presta um serviço e na hora que ela vai cobrar do consumidor, ela repassa o valor desse tributo para o consumidor. Ela não terá privilégio. Agora, quando ela dá conta, quando ela não repassa para o consumidor, aí se ela for prestadora de serviço público, ela terá privilégios tributários. E isso você tem que guardar porque já caiu em prova. Quando for prestadora de serviço público, essa estatal não é taxativo. Se ela passa para o consumidor esse tributo, esse valor, ela não tem privilégio tributário. Agora, se ela fica para si, se ela traz para si, não repassa para o consumidor, portanto, ela terá privilégios tributários. Tranquilo? Então vamos lá. Continuando, vamos definir empresa pública e sociedade de economia mista. A definição da professora Fernanda Marinella. Empresa pública é a pessoa jurídica criada por força de autorização de lei, portanto, é autorizada por lei, como instrumento de ação do Estado, dotada de personalidade e direito privado, mas submetida a certas regras especiais decorrente da finalidade pública que persegue, constituída sob quaisquer das formas admitida em direito. Eu vou parar por aqui. Quaisquer das formas admitida em direito. Isso é o que? Empresa pública. Porque nós veremos que a sociedade de economia mista só pode ser sociedade anônima. Dessa forma, a empresa pública ela pode ser sociedade anônima, pode ser empresa limitada, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade por ações, então qualquer forma admitida em direito. Agora, a sociedade de economia mista, nós veremos que ela só pode ser sociedade anônima. Continuando, e cujo capital seja formado unicamente, nós vamos repetir isso, pessoal, unicamente por recursos públicos. Nós teremos a tabela que a gente vai apresentar todas as diferenças da empresa pública para a sociedade de economia mista. Eu já fiz a tabela, a gente vai ver nessa aula ainda. Aqui o capital é unicamente por recursos públicos. Pode ser capital da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Distrital não tem problema, mas tem que ser público. 100% do capital da empresa pública é público, de pessoas da administração direta ou indireta, mas tem que ser público. Pode prestar serviços ou explorar atividade econômica. Nós veremos que o capital da sociedade de economia mista, 50% mais uma ação, deve estar na mão do poder público. Então vamos falar da sociedade de economia mista. Por sua vez, é uma pessoa jurídica cuja criação é autorizada por lei. Também aqui é a autorização legislativa. É um instrumento de ação do Estado dotada de personalidade jurídica de direito privado. Isso aqui não tem como a gente errar na prova mais. Mas submetida a certas regras especiais decorrentes da finalidade pública. Já falamos sobre ela. Controle do TCU, licitação, entre outros. Constituída sob a forma de sociedade anônima. A empresa pública, qualquer forma societária. Sociedade de economia mista, somente sociedade anônima, cujas ações com direito a voto permanecem em sua maioria. Eu disse na empresa pública que 100% era público, não importa de qual ente, se tem união, participação do Estado, dos municípios, mas 100% público. Na mista não, maioria, 50% mais um, tem que estar na mão do poder público. Cuidado, não é 51%, é 50% mais uma ação, aí já é a maioria, na mão do poder público. Ao ente público ou à entidade administrativa indireta, admitindo que seu remanescente acionário seja de propriedade particular. Por isso que chama sociedade de economia mista. O restante pode ser, e acontece, que o particular, então 50% mais uma, a maioria, tem que estar na mão do poder público. O restante pode estar na mão do poder privado. As suas finalidades também são prestar serviços públicos ou explorar atividade econômica. Então agora, empresa pública, olha, separei aqui. Pessoa jurídica de direito privado, prestação de serviço público e exploração da atividade econômica. O capital aqui é exclusivamente público. Olha, União, Estados, municípios, administração indireta,
desde que seja exclusivamente público. Qualquer modalidade empresarial, nós já falamos, sociedade anônima, sociedade limitada, sociedade em nome coletivo, comandita simples, não importa, qualquer uma delas. Os seus feitos, o julgamento da empresa pública é feito na Justiça Federal. O julgamento da empresa pública está na esfera federal. Essa é a regra. Cuidado, pessoal. Já caiu em prova e pode cair de novo. Se for uma empresa pública estadual, aí não será Justiça Federal, será Justiça Comum Estadual. Os bens da empresa pública são privados, com exceção, nós veremos aqui que nós já vimos, se for diretamente ligados à prestação de serviço público, diretamente ligado à prestação de serviço, ele será bem público, mas a regra é que são privados. Ainda, o pessoal da empresa pública não são servidores públicos. Pessoal da empresa pública não são servidores públicos. Eles prestam concursos? Sim, mas não são servidores. Em regra, não tem a estabilidade, não são estatutários. Então, são servidores de entes governamentais de direito público, regido pela CLT. São servidores de entes governamentais de direito privado. Agora, eles equiparam servidores públicos em algumas situações. Ingresso tem que ter concurso público. Teto remuneratório lá da Constituição Federal, por exemplo, o teto lá do ministro do Supremo Tribunal Federal é o máximo que alguém pode ganhar. Agora, salvo se não receber dinheiro da administração direta. Se for, por exemplo, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista que não recebe nenhum centavo, no caso aqui, imagina uma sociedade de economia mista que não recebe dinheiro da administração direta para o pagamento de pessoal. Aí não estará limitado ao teto, mas a regra qual é? Teto remuneratório. Outra coisa, equiparam para fins penais, equiparam o servidor para fins penais. Então ele não é servidor público, salvo para fins penais. Ou seja, se comete um crime, vai ter aquele 1/6 da pena por ser servidor público, mas para a estabilidade não é servidor público. Essas empresas, apesar de serem pessoas jurídicas de direito privado, estão sujeitas aos remédios constitucionais. Se você vai até uma empresa pública e solicita um documento que relativo à sua pessoa e você não recebe, você pode entrar com habeas datas, você pode entrar com mandado de segurança. Portanto, estão sujeitas também a remédios constitucionais. Não estão sujeitas à falência. Então, olha, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia que nós veremos não entra nas regras falimentares do Código Civil. Para a nossa prova, basta você guardar. Não estão sujeitas à falência. Não precisa entender todo aquele processo falimentar, como funciona. Não precisa. Basta memorizar. Não estão sujeitas à falência. Observação: a empresa está errado aqui, de Correios e Telégrafos. Os Correios, a empresa de Correios e Telégrafos, possuem tratamento de fazenda pública. Nós veremos daqui a pouco, vamos falar mais sobre elas, que elas têm certos privilégios e possuem um tratamento diferenciado de outras empresas públicas. Então, a empresa de Correios e Telégrafos possui um tratamento diferenciado. Tem algo aqui que eu não anotei, mas você pode anotar aí, é o seguinte: esses servidores da empresa pública, eles estão sujeitos à lei de improbidade administrativa. Um servidor, um diretor, alguém que tem um cargo e comete um ato de improbidade, eles estarão sujeitos àquela lei de improbidade administrativa. Nós também vamos comentar sobre ela ainda nestes vídeos. São servidores públicos esse pessoal? Não são servidores de entes governamentais de direito privado. Mas isso é absoluto? Não. Eles equiparam servidores em algumas situações. Teto, salvo a exceção que a gente falou, ingresso por concursos públicos, eles são sujeitos à lei de improbidade administrativa. Ok? Então vamos continuar. Sobre o regime de pessoal, nós temos algo aqui que é criticado pela doutrina, mas está valendo para a nossa prova. Olha, regime de pessoal sobre a dispensa. Diferente do servidor público, a dispensa desses servidores é imotivada. Houve uma súmula,
390 do Tribunal Superior do Trabalho, não tem um empregado da empresa pública e sociedade de economia mista a estabilidade do artigo 41 da Constituição Federal. Eles não têm a estabilidade, podem ser demitidos imotivadamente. O Tribunal, o TSE, soltou uma orientação jurídica número 247, dizendo que a dispensa é imotivada e sem processo. Isso é criticado pela doutrina, nós veremos, porque, segundo parte da doutrina, se entra por concurso público, deveria ter uma motivação para que haja a dispensa. Ora, no caso da empresa de Correios e Telégrafos, a dispensa de seus empregados não acontece livremente. Nos Correios deve haver dispensa motivada, aquilo que a gente conhecido como justa causa. No caso dos empregos dos funcionários da empresa de Correios e Telégrafos, aqueles que entraram por concursos públicos, estes não podem sofrer dispensa imotivada. Empresa pública, alguns exemplos aqui, empresas de Correios e Telégrafos, Caixa Econômica Federal, Banco Nacional do Desenvolvimento. E como que ocorre a nomeação dos diretores da empresa pública? É feita pelo presidente da República. Simples nomeação pelo presidente da República. Tranquilo? Então essa foi a empresa pública. Agora a gente vai pontuar a sociedade de economia mista, depois a gente vai fazer aquela tabela que eu falei. Olha, sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. O capital é misto, parte pública e parte privada, mas o comando, ou seja, 50% mais 1 do capital, mais 1% do capital com direito a voto, deve estar nas mãos do poder público. Se cair na prova que tem que ser 51%, está errado. É 50% mais 1 para ser a maioria. Presta serviço público ou atividade econômica. Então, isso nós já falamos. Só pode ser sociedade anônima. Vimos que na empresa pública pode ser qualquer forma admitida em direito. Seus feitos são julgados na Justiça Comum Estadual. Guarde isso. Enquanto a empresa pública federal, seus feitos são julgados na Justiça Federal, os feitos da sociedade de economia mista são julgados na Justiça Comum Estadual. Agora existe exceção. Se a União tiver interesse na causa de sociedade de economia mista federal, ela pode puxar o processo para a Justiça Federal, seja ela assistente, seja ela opoente, não importa. Então, o que nós temos? Empresa pública, seus feitos são julgados na Justiça Federal. Sociedade de economia mista, seus feitos são julgados na Justiça Comum Estadual. Mas se for uma causa da Sociedade de Economia Mista Federal, a União poderá levar esse processo para a Justiça Federal. Esse processo pode ser trasladado para a Justiça Federal. Então, não é absoluto quando eu digo que os feitos da Sociedade de Economia Mista são julgados na Justiça Comum Estadual. Ele pode ser levado para a Justiça Federal, se a União quiser. Exemplos de sociedade de economia mista: Petrobras, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Eletrobras. A direção é nomeada pelo presidente da República. O diretor dessas empresas de sociedade de economia mista, também são nomeados pelo presidente da República, se forem sociedade de economia mista federal. Cuidado, aqui, se for estadual, não será o presidente da República. Aqui, pessoal, nós fizemos a tabela diferenciando empresas públicas, sociedade de economia mista. Veja, característica delas. O capital, 100% na empresa pública, 100% capital público, seja federal, estadual ou municipal. Na sociedade de economia mista, 50% mais 1 tem que ser público. O controle acionário deve estar na mão do poder público. O resto pode ser privado. Julgamento, a regra da empresa pública é na Justiça Federal. Cuidado, se for uma empresa pública estadual, será na Justiça Comum Estadual. A regra da sociedade de economia mista é que seus feitos são julgados na Justiça Comum Estadual. Mas, se for uma sociedade de economia mista federal,
a União poderá puxar este processo para a Justiça Federal. Formas societárias, todas permitidas para a empresa pública. Sociedade de economia mista, somente sociedade anônima. Regime de pessoal, empregados públicos. Olha, eles são empregados de entes governamentais, servidores de entes governamentais de empresas privados e não servidores públicos. Então, eles são considerados empregados públicos. Ingresso, concursos públicos e são regidos pela CLT, ambos. Tanto na empresa pública como sociedade de economia mista, o ingresso desses empregados é através de concursos públicos. Teto remuneratório, sim, e na empresa pública, todos os funcionários são sujeitos ao teto remuneratório. Já a sociedade mista, de economia mista, sim, mas possui uma exceção. Se essa sociedade de economia mista não recebe dinheiro da União, do ente que a criou para sua manutenção, para o pagamento de funcionários, então, neste caso, poderá, sim, ultrapassar o teto remuneratório. Lei específica autoriza as duas, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, são criadas através de uma autorização legislativa. E processos fiscais e processuais não possuem. Tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista não possuem privilégios processuais fiscais. Agora, tributários, nós temos a exceção. Qual a exceção? Eu falei sobre ela. Se essa empresa pública ou sociedade de economia mista explora atividade econômica, elas não têm privilégios não extensíveis às empresas privadas. Agora, se elas são prestadoras de serviços públicos, há duas hipóteses. Quais? Se ela repassa essa carga tributária ao consumidor, ela não tem privilégio. Agora, se ela fica com ela, se ela não repassa ao consumidor, se ela assume essa carga tributária, então ela terá sim privilégios tributários. Como eu falei na aula passada, esse vídeo será um pouco maior porque vamos encerrar todo esse assunto nessa aula. Então vamos continuar. Atenção, uma parte da doutrina afirma que mesmo sendo seletistas, não podem haver demissão imotivada, devido ao ingresso ser por concurso público. É o princípio da motivação do ato administrativo. Por causa desse princípio que existe, que todos os atos da administração pública devem ser motivados, há essa crítica. Então esses doutrinadores dizem o seguinte: não pode ser imotivado, todo ato tem que ser motivado. Então existe essa crítica, mas para a nossa prova nós vamos guardar que pode ser sim imotivada a demissão, salvo os casos que a gente já falou. Questão aí de 2011. Nós já fizemos essa questão, né? As empresas estatais exploradoras de atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços sujeitam-se aos regimes jurídicos das empresas privadas. Já fizemos essa questão, nós vimos que está correta. Uma pequena revisão de todas as estatais, tanto as empresas públicas quanto sociedade de economia mista. Olha, não podem acumular seus empregos com cargos ou funções públicas. Então, é vedada a acumulação. Nós veremos, quando a gente for falar de serviços públicos, quais os casos que podem haver acumulação. Aqui, funcionário da estatal não pode acumular cargos, empregos ou funções públicas, ainda que o horário de trabalho seja compatível. Segundo aqui, são equiparados a funcionários públicos para fins penais. É o artigo 327 lá do Código Penal. Terceiro ponto, são considerados agentes públicos para fins de incidência das diversas sanções na hipótese de improbidade administrativa, Lei 4.227/92. Nós vamos fazer um apanhado geral dessa lei também na nossa prova, assim como da Lei 8.666, Lei de Licitação. Continuando, questão de advogado 2012, CESP. As empresas públicas e sociedade de economia mista não se sujeitam à falência e, ao contrário dessas, aquelas podem obter do Estado imunidade tributária e de impostos sobre patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Pause o vídeo, releia e responda.
a questão está errada. Por que ela está errada? Vamos ver aqui, olha, a primeira parte está certa. As empresas públicas e sociedades de economia mista não se sujeitam à falência. Isso aqui está certo. Agora, ao contrário destas, da sociedade de economia mista, aquelas empresas públicas podem obter do Estado imunidade tributária e de impostos sobre patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Isso aqui está errado. Isso aqui não é. Existe a exceção da imunidade tributária, mas aqui não falou que é quanto à prestação de serviços, se não repassado ao consumidor. Por isso está errado. Em regra, não existe imunidade tributária. Tranquilo? Por isso está errado. Veja o comentário aqui que eu coloquei na questão. Olha, é dever do ente político instituidor da empresa pública e sociedade de economia mista evitar todos esforços para evitar a sua insolvência, ou seja, a sua falência. Mas no caso se descuide, deverá suportar toda a responsabilidade civil da reparação dos lesados decorrente da sua responsabilidade subsidiária. Então aqui é sobre falência. Portanto, olha, mais uma vez, é dever do ente político instituidor que criou a empresa pública e sociedade econômica mista envidar todos os esforços, empenhar, esforçar todos os esforços para evitar sua insolvência, ou seja, sua falência. Mas no caso se descuide, deverá suportar toda a responsabilidade civil da reparação dos lesados decorrente da responsabilidade subsidiária. Nós vamos falar agora rapidamente da licitação das estatais. Nós não vamos aprofundar no assunto licitação, nós teremos aula específica para isso. Mas existem alguns aspectos que são importantes sobre a licitação nas estatais. É importante que a gente veja isso agora. Observe, olha, se presta serviço público, a estatal presta serviço público, deve licitar. Artigo 37, 21 aqui da Constituição e artigo da 86666, artigo 1º. Se exploradora da atividade econômica, seja ela empresa pública ou sociedade de economia mista, poderão ter regime próprio de licitação e contrato. Mas dependerá de lei específica que não existe ainda. Essa lei não existe, portanto, estão sujeitas a 8666. Então vamos lá. Se presta serviço público, é lei de licitação e ponto final. Se explora atividade econômica, poderá ter uma lei específica, mas não existe. Então, por isso, ainda está sujeita à lei de licitação. Na prática, elas quase nunca licitam, pois a própria lei traz inexigibilidade e dispensa. Nós veremos que a Lei 866 ela traz inexigibilidade de licitação e licença de licitação. Quando a licitação prejudicar o interesse público, ela está dispensada, inexigível, pois a competição é inviável. Empresa pública e sociedade econômica mista, na sua atividade fim, não precisa licitar. Portanto, a empresa pública e a sociedade de economia mista, quando ela vai desenvolver a sua atividade fim, ela foi criada, por exemplo, para exploração de petróleo. Na sua atividade fim, ela não precisa licitar. E quando ela for comprar computadores, aí sim, e qualquer outra coisa, aí ela estará sujeita à licitação. Mas a sua atividade fim não precisa, seja prestação de serviço ou atividade econômica por segurança nacional e interesse coletivo. A Petrobras, Sociedade de Economia Mista, devia estar sujeita à licitação, mas ela possui um procedimento simplificado e, neste caso, ela não licita. Então, ela possui um procedimento simplificado de licitação. Não observa as regras da Lei 8666/93. Ela possui um procedimento simplificado. Eu pergunto, por que será que houve tanta corrupção na Petrobras, né? Deve ser por isso. Então, voltando ao slide anterior, o que a gente vai lembrar para a prova? Se presta serviço público, está sujeito à Lei 8666 e ponto final. Se presta atividade econômica, a lei diz que ela pode ter um procedimento próprio,
mas essa lei não existe ainda. Então, enquanto não existe essa lei, está sujeita à regra da lei de licitação. Na prática, quase nunca licitam, porque a própria lei de licitação traz regras de inexigibilidade e dispensa. É o exemplo da atividade fim. Quando for na atividade fim da empresa pública ou sociedade de economia mista, não precisa licitar. Quando for quando for relevante segurança nacional e interesse coletivo. Eu falei também do caso da Petrobras, que ela possui um procedimento simplificado e não está sujeita à lei 866. Das estatais, olha, o artigo 24, parágrafo 1º da lei de licitação, ela traz dispensa, ela traz essa hipótese de dispensa. Nós vamos abrir aqui o artigo 24, parágrafo 1º. Veja, o artigo 24 diz o seguinte: é dispensável a licitação. Olha, em regra, a administração pública ela tem 10%, se o valor é de 10%, ela está dispensável até 10% do valor. Agora, nós veremos que o parágrafo 1º traz esse valor dobrado, é uma dispensa no valor de 20%. Para quem? Olha aqui, empresas públicas, autarquias, fundações, sociedade de economia mista, agências executivas, etc. Então nós teremos aqui até o valor de 20%, ele estará, para as obras de engenharia, ele estará dispensado. Então vamos entender isso. Nós veremos na aula de licitação que existem modalidades. Existe a concorrência, tomada de preço, leilão, pregão, que é outra lei, e também a modalidade convite. Os entes da administração direta e indireta, eles gozam normalmente 10% gozam da dispensa da licitação em 10% do valor da modalidade convite, ou seja, 15 mil para as obras de engenharia e 8 mil para outras modalidades de licitação que não seja para engenharia. Então, 15 mil para engenharia e 8 mil para obras que não sejam de engenharia. Esse valor é duplicado para as empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, está dispensável a licitação quando o valor do que for adquirido for até 30 mil, se for obra de engenharia, e não em engenharia, 18 mil. Então, outros 16 mil. Então, 30 mil e 16 mil. Então, neste caso, vai haver dispensa da licitação. Eu ainda não preparei as aulas de licitação, mas desde já saiba que é dispensável, portanto, a licitação para a contratação de obras e serviços de engenharia até R$ 15 mil, correspondente no máximo a 10% do valor consignado para a modalidade convite. Isso aqui é a regra geral. Mas o que interessa para a nossa aula é que esse percentual será de 20% para as obras e serviços contratados por sociedade de economia mista e empresas públicas. Então, esse valor é dobrado. No caso, então, se houver uma modalidade convite no valor de 30 mil, não precisa licitar tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista. E também não precisará licitar se for adquirir outras coisas que não seja de engenharia, até o valor de R$ 16 mil. Tranquilo? 30 mil para obras de engenharia, 16 mil para outros. A gente vai entender isso muito mais tranquilamente quando a gente for falar na aula de licitação. Aí a gente explica isso melhor. Pessoal, terminamos então nossa aula sobre as estatais, empresas públicas e sociedade de economia mista. Antes da prova, por favor, pegue isso aí, recorte, abra lá o seu Word de 2010, tem lá, você vai no inserir e recorta, e você recorta isso aí, ou copia de outra forma essa figura para você memorizar as principais diferenças e também as exceções. Eu aguardo você na próxima aula, onde a gente vai falar de outras formas de descentralização. A gente vai começar falando de consórcios públicos. Muito obrigado.